Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao curso, hoje eu queria falar um pouco sobre arte romana, tá ok? Vamos lá então. Prontinho. Pessoal, é o seguinte, o primeiro passo para a gente entender um pouco a arte romana é falar um pouco da formação de Roma, certo? Bom, você tem duas explicações para a formação de Roma. Uma explicação é uma explicação mítica, né, dos gêmeos Rômulo e Remo. Já já eu trato um pouco dessa explicação. E outra explicação, uma explicação obviamente histórica, científica, né, que temos dados históricos para afirmar que Roma é o império que nasceu de um acampamento militar. E daí você já entende muito das coisas, você já entende essas pessoas, você já entende quem são os romanos. Os romanos, né, têm no sangue, na veia, o caráter bélico, o caráter da guerra, o caráter da expansão. E não vai ser diferente essa mentalidade aqui na história da arte. A arte romana vai ser uma arte extremamente prática, utilitária, pragmática, objetiva e realista, certo? São as grandes diferenças aí da arte romana. Mas antes disso, eu coloquei aqui para você alguns dados históricos interessantes. Bom, primeiro, Roma foi fundada no século 8 a.C., em sua maior extensão estendia-se da Inglaterra ao Egito e da Espanha ao sul da Rússia. Como eu te falei em outras aulas, é o maior império que temos notícia. O povo romano estabeleceu as bases do direito, influenciou bastante a urbanização das cidades atuais. As nossas cidades hoje, elas devem bastante à arte romana, né? A própria estrutura da cidade, a organização. É interessante você lembrar que o Haussmann, lá com a Reforma de Paris, a sua organização, a reforma que ele faz em Paris, tem bases romanas, né? A lógica do quarteirão, a lógica de colocar, a lógica de estruturar muito bem, de dividir muito bem a cidade. Obviamente, o aspecto bélico, se existe um povo que gosta da guerra, que gosta da expansão, esse povo é o povo romano, sem dúvidas. Duas datas importantes, 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio divide o Império Romano em Ocidente e Oriente. E aí, o Império Romano do Ocidente, você já sabe disso, ele cai, ele se feudaliza, invasão dos bárbaros. 476 depois de Cristo, queda de Roma. Qual Roma? Ocidente. O Império Romano do Oriente, também depois chamado de Império Bizantino, ele se mantém forte com bases católicas. E 476, peço que você guarde essa data, é a data simbólica, obviamente, do fim da Antiguidade Clássica e o início da Idade Média. De tal forma que essa é a nossa última aula sobre Antiguidade Clássica. A nossa próxima aula será sobre arte paleocristã, e aí você já vai ter uma aula de história da arte, né, em um período localizado historicamente na Idade Média. Ok? Bom, ainda sobre a formação de Roma, Roma teve duas grandes influências, né, dois grandes povos, duas populações influenciaram vastamente o povo romano e, claro, a sua cultura, a sua arte, o seu modo de vida, as suas perspectivas. Esses povos são os etruscos e os gregos. Começando com os etruscos. Sobre os etruscos, sabemos muita coisa? Não, não sabemos muita coisa. O que nós sabemos sobre os etruscos, nós sabemos porque os romanos escreveram. Então, aí eu já te peço um cuidado. Sempre quando isso acontecer na história, tome um cuidado. Porque a visão que você tem sobre o povo etrusco é a visão dos romanos. É a visão do vitorioso. A história, muitas das vezes, ela é escrita pelos vitoriosos. Poucas vezes o vencido tem o direito de fala. Aqui não vai ser diferente. Mas veja, algumas coisas são interessantes sobre os etruscos. Antes de mais nada, grava isso, por favor. As duas grandes influências artísticas herdadas dos etruscos para o povo romano, as duas grandes influências que os romanos absorveram dos povos etruscos foi a abóbada, o arco e a arte funerária. Vamos com calma. Bom, aqui só algumas informações sobre os etruscos. Como eu te falei, são poucas porque conhecemos pouco. Nós sabemos que a mulher possui uma importância muito interessante na sociedade etrusca, uma importância vasta. Quer ver uma coisa? Né? Você tem aqui, estou te mostrando, isso aqui é um sarcófago etrusco, a mulher sendo retratada. Isso é raro
né, na história da arte. A mulher, tristemente, teve pouco espaço, né? João, os romanos absorveram isso? Absorveram a importância da mulher? Não. A mulher era tão pouco importante em Roma que ela não tinha nem nome próprio. Como assim, João? Vamos supor que o Diocleciano tivesse, o imperador Diocleciano tivesse uma filha. A filha ia se chamar Diocleciana. E se fosse mais uma filha? Diocleciana 2, Diocleciana 3, e daí por diante. A mulher não tinha nem nome próprio em Roma. Então, existe aqui um continuismo, né, de Grécia e Roma, a mulher com pouco espaço na história, pouco espaço na arte, por sua vez. Arte tumular. Os etruscos acreditavam na vida após a morte. E aí você vai lembrar, fala para mim, qual outro povo acreditava na vida após a morte e tinha uma arte estritamente tumular? Egípcios. João, então você está falando que os etruscos conviveram com os egípcios? Sim, conviveram bastante. Então veja, o tanto que esse povo é interessante. Por meio do etrusco, eu, romano, eu passo a conhecer os egípcios. Né? Porque o povo etrusco conviveu com os egípcios. E os povos romanos conviveram com os etruscos. Então, indiretamente, eu posso dizer que o romano conviveu com o Egito. Né? As influências, pessoal, elas são transitórias, cultura é algo que é complicado você enxergar. A cultura ela vai e vem, ela é absorvida, reabsorvida, ela é modificada. E na arte não é diferente, ok? E uma outra coisa que é uma característica intrínseca dos etruscos é o misticismo. Os etruscos, por exemplo, eles tinham métodos de prever o futuro. Né? Um dos métodos era analisar, prever o futuro por meio das vísceras de animais. Né? Era uma característica dos etruscos. João, os romanos absorveram? Sim, só que indiretamente. Era raro um romano falar diretamente e acreditar no misticismo. Tem uma história curiosa, né, que envolve o Júlio César. O Júlio César, como você já sabe, assassinado no Senado. Existe uma história de que o Júlio César foi informado, Júlio César, não vá ao Senado, porque você vai ser assassinado. O Júlio César falou, não vou escutar, não vou dar bola, porque esse tipo de misticismo, essa crendice, né, isso não tem validade. Se eu tivesse escutado misticismos, eu não teria a guerra, eu não teria conquistado a Gália, por exemplo. Então, veja, esse misticismo ele era presente na sociedade romana, porém, ela não era uma característica tão valorizada. Bom, esse é um afresco etrusco, uma imagem clássica, e aí você bate o olho, você já me responde, né? Qual é a grande influência dos etruscos? Está na cara, os egípcios. Olha, lei do frontalismo, né? Lei da frontalidade. Rosto no perfil, tronco, né? Tronco reto, cabeça em perfil, pés da mesma forma. Só que qual que é o tempero etrusco? O movimento, a felicidade, a festividade. Né? Os afrescos etruscos são todos muito festivos, muito alegres, envolvem dança, música. Bom, pessoal, isso aqui é uma casa-túmulo. Como eu te falei, os etruscos, assim como os egípcios, cultuavam a morte, não tinha uma visão estereotipada que nós temos hoje acerca da morte. Só para te lembrar, mais uma vez, a visão negativa, estereotipada e arcaica acerca da morte é uma visão que cabe muito aos ocidentais, né, atualmente. E você não tinha isso, por exemplo, com os etruscos. Era uma outra visão sobre a morte, onde você tem as casas-túmulos, né, sempre muito adornadas, decoradas. E veja, né, aqui chegamos novamente ao mito de formação de Roma. João, mas não é estranho que a obra que retrata o mito de formação de Roma é uma obra etrusca? Por que disso? Porque os etruscos conviveram bastante com os romanos. Os romanos invadiram e conquistaram a Etrúria. E os etruscos conquistaram grande parte de Roma em um dado momento histórico. Então, conviveu-se muito, né, conjuntamente, concomitantemente, esses dois povos. E aí veja que legal. Eu já cheguei a comentar com algumas salas aí dos terceiros, dos pré-vestibulares, mas eu comento novamente porque isso tem que ser salientado. Eu sempre falo que a arte é o melhor material histórico, é o melhor vestígio histórico. A arte é a melhor chave para abrir a porta do passado. Tem algumas pessoas que vão discordar de mim, né? Mas vamos colocar assim, né? Como professor de História da Arte, eu tenho que falar isso. Porque, veja, por meio da arte, você não só conhece o passado,
mas você conhece a emotividade, a potência, a força, né, das pessoas realmente. E veja essa obra. Por meio da análise dessa obra, você já consegue entender uma série de questões. Primeiro, você consegue entender por que o povo romano é um povo beligerante. O que eu quero dizer com isso? É um povo que gosta da guerra. Essa obra, ela vai nos mostrar o mito de formação de Roma. Os gêmeos Rômulo e Remo foram adotados por uma loba. E veja uma coisa interessante. O artista ele fez questão de ressaltar as presas da loba. Então você não tem dúvidas que esse animal é um animal selvagem, é um animal feroz. E essa ferocidade vai ser absorvida pelos romanos. Eles beberam o leite da loba, são filhos da loba. Então, a partir disso, você já consegue entender que a ferocidade, o aspecto beligerante, o espírito conquistador do povo romano tem uma raiz mítica. E essa raiz mítica não pode ser apagada da história. Muitas das vezes nós, estudantes de história, temos por costume negligenciar, esquecer, abandonar e não dar importância para os mitos. Os mitos são bastante importantes, inclusive para analisar historicamente as coisas. Tranquilo? Bom, como eu já te mostrei, o sarcófago etrusco, a mulher com uma importância majoritária. E aí, só voltando, pessoal, naquele outro slide, que nós entendemos um povo que influenciou os romanos. Vamos entender sobre os outros povos. Vai ficar fácil para você, você acabou de estudar eles, os gregos. Os gregos são a outra população, a outra sociedade que influenciou os romanos. Qual a influência dos gregos para a arte romana, João? Ordem e perfeição. A ordem e a perfeição dos gregos em Roma vai se transformar na objetividade, na clareza, no pragmatismo, no realismo romano. Mas ainda no pragmatismo, na visão realística, em tudo em Roma você consegue ver um pouquinho de Grécia, um pouquinho de ordem, um pouquinho de perfeição. E aí eu coloco essa frase aí para vocês. A Grécia conquistada conquistou o seu brutal conquistador. Uma frase do Horácio. Essa frase é interessantíssima. Por quê? A Grécia que foi conquistada, invadida, dominada pelos romanos, ela esteve presente no campo do conquistador. Ou seja, a Grécia que foi conquistada, ela está presente no conquistador. A Grécia não foi esquecida. A Grécia não foi, vamos colocar assim, abre muitas aspas, morta. A Grécia está presente. Eu te falei nas aulas, videoaula, aula presencial, é sufocante a arte grega. Não dá para você fugir dos parâmetros artísticos gregos, porque eles são sufocantes. O Alexandre Magno fez um grande favor de expandir, não só ele, mas ele impulsionou bastante, de expandir a cultura helênica. E ela foi se misturando, foi se formando a cultura helenística. Então, essa cultura helenística ela está presente em toda a antiguidade clássica. De tal forma que quando você pensa em antiguidade clássica, você pensa em Grécia, você nem pensa em Roma. Então, não dá para você descartar a Grécia ainda. Ok? E aí, mais profundamente falando sobre isso, arcos triunfais você já entendeu. É uma influência etrusca. O que é um arco triunfal? Né? O que é um arco, João? Antes de falar do arco triunfal, o que é um arco? Arco é um semicírculo formado pela junção de pedras em forma de cunha. Então, você tem pedrinhas em forma de cunha, né, um triângulo, né, que vai se juntando a outras pedras, que vai formando um semicírculo. E aí eu te mostro. Isso tem origem etrusca. Era utilizado em alguns momentos na Etrúria, não era tão utilizado. Quem vai utilizar muito são os romanos mesmo. Mas a origem é uma origem etrusca. Outra influência dos etruscos, a abóbada. Já já eu mostro também para você o que é uma abóbada. E aí, no caso dos gregos, as ordens arquitetônicas. Vamos só traçar o histórico das ordens arquitetônicas. Começa com Egito, né? Depois vai para a Grécia, depois vai para Roma. Então, essa é a transição aí das ordens arquitetônicas. Teremos duas em Roma, mais fácil para você gravar. E depois eu quero comentar um pouco sobre coluna e os pódios, ok? Bom, pessoal, isso aí é um arco, né? Um arco etrusco. Na verdade, eu quero te mostrar um arco realmente etrusco. Esse é um arco em Perúdia, que é uma região dos etruscos, e está lá o arco. Né? Como eu te falei, forma de cunha, um semicírculo. Veja, o arco em Roma, aqui você está vendo o arco triunfal de Tibério, vou usar ele como exemplo. O arco triunfal em Roma era utilizado em homenagem a imperadores. Né?
Vamos supor que o Tibério tivesse aqui conquistado, como conquistou, uma parte de uma região que não era romana e a parte de tal tornou-se parte do Império Romano. Então eu vou lá erigir, construir, subir um arco em homenagem ao Tibério. Esse é o arco triunfal. E o arco normal mesmo é um arco de passagem. E aí, se alguém te perguntar, e vão te perguntar, qual é a grande vantagem do arco em comparação com a coluna, é o seguinte: o arco ele aproveita mais o espaço interno. O arco ele cumpre a mesma função da coluna, só que ele não gasta tanto espaço interno. Porque pensa comigo, dá uma olhada aqui nesse arco. Se você estivesse sustentando essas paredes por coluna, com certeza você perderia muito do espaço interior. Com o arco isso não acontece. O arco você consegue sustentar tudo e manter o espaço interior. Essa é a grande vantagem. Ok? Aqui um outro arco. Panteão, né? O Panteão de Roma, eu sempre falo, se cair arquitetura, com certeza vai cair alguma coisa do Panteão. Porque o Panteão de Roma, eu quero te mostrar uma imagem de cima. Espera aí. O Panteão de Roma, ele mistura as duas influências. Você tem a frente do Panteão romano, grega, uma frente grega, né? Um frontão, colunas. E a parte posterior é etrusca. Olha o que você está vendo aí, a abóbada. A abóbada, pessoal, é tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar assim, o pessoal hoje chama de cúpula, né? Algumas pessoas chamam de cúpula abobada, né? Que é uma abóbada. Tem essa, vamos colocar assim, é uma semisfera, né? Seria o correto. João, e esse furo aqui no meio, como é que isso chama? Óculo. Né? O óculo aqui, no caso do Panteão Romano, servia para isso aqui, ó. Entrada da luz solar. Mas já eu falo um pouco mais sobre o Panteão. E veja, né, é o clássico, que é a mistura das duas influências dos romanos, gregos e etruscos. Tranquilo? Pessoal, bom, a abóbada, como eu te mostrei, falar um pouco sobre o Panteão. O Panteão era o local onde os romanos cultuavam seus deuses. Você sabe, né, os romanos são politeístas. Depois isso vai mudar drasticamente com o cristianismo, mas eram politeístas. E os romanos, eles eram, curiosamente, muito receptivos em relação a deuses. João, não entendi. Não era muito normal dos romanos destruírem os deuses dos outros e por aí vai. A perseguição não era uma característica muito forte dos romanos. De tal forma que os romanos absorveram vários deuses que não eram deles. E isso estava no panteão. Então o panteão era um espaço multiétnico, até vamos colocar assim, exagerar um pouco, mas vamos colocar multirreligioso, que existiam vários deuses ali. E olha que legal, quando o cristianismo, abre aspas, vence, e vence com glórias, o cristianismo vai se apossar do panteão. O panteão hoje, atualmente, é celebrado missa no panteão. Ainda tem uma função religiosa. Bom, como eu te mostrei, esse é o espaço interno, você tem o abóbada com o óculo, né, essa luz quase matemática, gramática entrando, né, muito bem calculada. Aqui é um esquema, um desenho do panteão na época de Roma. E aí são imagens mais atuais. Você vê que já foi cristianizado. Né? Essas semi-abóbodas, por exemplo, ao invés de... Né, hoje existem outros materiais artísticos, eram colocadas esculturas dos deuses romanos. E veja, né? Tanto que é maravilhoso o panteão. Isso aqui, pessoal, são semi-abóbodas, né? Abóbodas menores, e você consegue entender a dificuldade de se construir algo nessa magnitude. Maison Carré, em Nimes, na França. Pessoal, Maison Carré é interessante para você entender isso aqui, ó. Esse aqui, o pessoal, senhores, é o pódio. Né? Você viu isso aqui, pode bater o martelo, pode assinalar a questão, é romano. Porque, veja, para isso aqui ser grego, o que eu tenho que fazer? Acabar com o pódio. Né? No caso, na Grécia, você não tinha pódio. Essa coluna aqui, ela ia até o chão. De tal forma que você poderia adentrar ao templo de qualquer forma. Aqui não. Aqui você só pode adentrar na entrada. Então já existe um direcionamento para a entrada aqui no Maison Carré. E esse direcionamento ele se dá devido ao pódio. Você vê que as colunas elas não tocam o chão, elas estão um pouco acima.
Bom, quanto tempo vocês já viram. E aí a gente chega na coluna, né? Essa coluna de Trajano. Pessoal, a coluna servia para quê? Narrar histórias, conquistas, vitórias de generais e de imperadores. Que no caso são as conquistas do imperador Trajano. O Haussmann, né, o mesmo lá de Paris que eu te falei, ele tem uma brincadeira que é legal, que ele fala que os romanos que inventaram o cinema. Eu acho muito exagerado. Por que ele fala isso? Porque os romanos entenderam que você vai contando as histórias, narrando, como se fosse uma fita de cinema. E era, bastante, era isso mesmo. Essas inscrições que você está vendo são as histórias, né? De batalhas, vitórias do Trajano, e lá em cima você tem uma estátua equestre, que é isso, né? O Trajano em cima do cavalo. João, tem muita estátua equestre em Roma? Não, porque os cristãos destruíram várias. Né? Os cristãos começam com uma prática de destruir um estatuário romano, porque eles querem pregar um Deus apenas, e muitos cristãos entendem que as pessoas tinham uma crença quase que divina com o imperador, então várias estátuas de imperadores também foram destruídas. Você tem um aqueduto, como eu te falei, no momento que o grego está pensando sobre filosofia, o grego está discutindo sobre retórica, o romano está construindo estradas. O romano está construindo aquedutos. Como eu te falei, esses povos são povos práticos, pragmáticos, militares, objetivos, de tal forma que a arte vai ser objetiva. Tudo tem uma função. O aqueduto, guiar a água, né, abastecer o império de água, conduzir as águas, outro aqueduto romano. Tranquilo? Ordens arquitetônicas, temos duas. Você tem a ordem toscana, que é uma simplificação da ordem dórica, vou te mostrar já já. E você tem a ordem composta ou compósita. Por que esse nome composta? Porque une duas ordens. Quais? Gregas. A ordem jônica e a ordem coríntia. Ok? Dá uma olhada aí. Ó, Grécia, Grécia, Grécia. Roma, Roma. Ordem toscana é a simplificação da dórica. Eu peguei a ordem dórica, eu tirei as caneluras, eu tirei os sulcos, eu tirei essas faixas, né? Vulgarmente chamando, essas linhas. É um fuste liso. O que é o fuste? É o corpo da coluna. Essa é a ordem toscana. A ordem compósita, eu juntei o capitel da jônica com o capitel da coríntia. Formou a compósita. Essas são as duas ordens romanas. Tranquilo? Aqui eu fiz uma equação da arquitetura romana, que você pode estender para toda a arte romana. Busca do útil, mais realismo, mais grandeza, mais força. É igual à arquitetura romana. Como eu te falei, questão de ser pragmático, mostrar a glória, mostrar as vitórias e também de forma realística. Pessoal, eu queria comentar um pouco sobre teatro. O teatro romano é derivado dos gregos, só que tem várias mudanças. O teatro na Grécia era utilizado como um instrumento pedagógico. Para mostrar a cidadania, pulverizar a ética e por aí vai. Isso não é o interesse aqui dos romanos, eles não estão preocupados em instrumento pedagógico. O teatro em Roma é para diversão, pão e circo. O melhor exemplo que você já conhece é o Coliseu. O Coliseu, senhores, não é um teatro, é um anfiteatro. A palavra anfiteatro, né, significa teatro de um lado e de outro. Teatro de todos os lados. Porque é uma construção elíptica. Você lembra lá da matemática. Por que na elipse eu consigo enxergar igualmente em qualquer ponto? Porque a elipse tem dois focos iguais, F1 e F2, lá da matemática. Isso não acontece com o teatro. O teatro grego ele é sem círculo. Então você não tem essa visualização igualitária em todos os pontos. Ok? Só para você ter uma noção aí. Ó. Esse teatro aqui que você está vendo, Teatro de Epidauro, Grécia, e esse outro teatro, ruínos do teatro em Leptis Magna, teatro em Roma. Qual que é a outra diferença de um para o outro? O teatro na Grécia era construído nas encostas dos morros, depressão. O teatro em Roma ou era construído em áreas planas ou no alto de morros. Essa é a grande diferença. Dá uma olhada aqui, ó. Eu pego a encosta do morro e eu construo a plateia aqui. Da mesma forma não, perdão. De outra forma, você tem Roma. Né? Roma você tem ou é um teatro que é formado em regiões lisas, planas, ou em regiões de morro. Tranquilo? Essa é outra diferença, além da diferença funcional. Bom, você está vendo o Coliseu, uma elipse perfeita, por isso a visualização igual em todos os pontos.
Você já conhece essas imagens. Eu quero que você veja essa imagem, porque ela é muito legal. Porque poucas pessoas sabem, mas o Coliseu, além de batalhas com gladiadores, você também tinha batalhas, exagerando, mas batalhas navais. Água, né? Água dentro do Coliseu, barcos, e as pessoas iam brigando nos seus barcos. João, como é que a água entrava dentro do Coliseu? Gente, aquedutos, né? Povo prático. E a água esvaziava, e a água saía de boa? Saía de boa, né? Não tinha nenhum problema. O Coliseu, inclusive, há relatos de que ele enchia de gente muito rapidamente, esvaziava de gente muito rapidamente. Tamanha a eficiência arquitetônica. Ah, e só voltando, dá uma olhada para cá, ó. De novo, as duas influências. Olha o arco etrusco aqui e olha a coluna grega. Veja que a coluna grega que ela não tem função nenhuma, apenas adornar, porque ela não está sustentando nada. Mas veja, existe um orgulho dos romanos. Eles não têm vergonha da sua origem, eles têm orgulho. Em todos os momentos você vai ver isso. A origem etrusca, grega. Aqui é mais visível ainda, ó, arco e coluna. Né, ruínas do Teatro de Marcelo, né, na época era chamado de Marcello, em Roma. Pessoal, isso aqui é o interior de uma terma romana. É apenas uma parte de uma terma. Eu tenho uma foto aqui melhor. Essa é uma região, também uma parte apenas, de termas romanas. As termas em Roma eram gigantes. Né? Eu tenho um desenho aqui que dá para você ter uma noção. A terma, para além de ter uma função sanitária, das pessoas se higienizarem, tinha uma função de socialização. As pessoas aqui discutiam sobre política, filosofia e por aí vai. Tinha música, né, nas termas, tinham regiões de água quente, água fria. Então, era uma região muito buscada, né, de várias pessoas, de aglomeração de pessoas, e, de certa forma, bastante sanitária, devido a essa questão da higienização das pessoas. Bom, antes de você ver isso aqui, eu quero que você dê uma olhada para esse mapa, né? Esse mapa, pessoal, são as estradas romanas. E aí você vê que essa galera aqui não tá para brincadeira. Né? Veja o tamanho, a quantidade de estradas. Como eu brinquei com vocês, enquanto os gregos estão discursando, falando sobre retórica, os romanos estão construindo estradas para expandir o império. E veja essa estrada romana, ela é perfeita, ela é consistente, ela é funcional, certo? As estradas romanas sobreviveram durante muito tempo. O pessoal da Idade Média, o medievo, aproveitou muito as estradas romanas, aproveitou muito os benefícios de Roma. Beleza que depois do século XIV é uma desgraça total com a crise do século XIV, mas antes você tem um aproveitamento, né, dessas estradas romanas. Até hoje, os principais polos de desenvolvimento da Europa coincidem com o Império Romano, em regiões de aglomeração de pessoas, os grandes impérios. Interior de uma moradia romana, veja, os romanos têm uma preocupação muito grande com o interior das casas, o interior das construções. É uma casa muito parecida com a nossa, é claro, essa imagem não foi reconstituída, mas é para você ter uma noção. Paredes adornadas, a preocupação com o interior. De novo, né, o interior, existe uma preocupação muito grande por parte dos romanos com a entrada solar. Eles já entendiam que o sol evitava doenças, né, tomar sol durante um tempo do dia. Bom, em relação às esculturas, existe sim uma influência grega, uma hegemonia helenística, certo? Que não dá para você fugir dela. Só que qual que é a diferença? Qual que é o tempero romano? Realismo. A escultura romana é incrivelmente realista. Dá para você ter uma noção? Ó, senador romano. Chega a ser assustador o nível de realismo. Isso tem uma explicação, que é uma explicação cultural barra religiosa. São os deuses lares. Né? Os romanos cultuavam seus antepassados, de tal forma que um familiar de um romano morreu. Esse familiar ele era cultuado na família, ele tinha... há registros de altares nas famílias entre os romanos. Né? O pai da família, não só o pai, né? Todos os familiares eram cultuados. E a coisa era tão interessante que, por exemplo, quando o romano falecia, fazia-se uma máscara de cera, colocava-se no rosto, né, do morto, essa máscara era retirada e depois era confeccionado a partir dessa máscara de cera os bustos. Não é à toa que os bustos são tão realistas. Dá uma olhada no busto do Júlio César, por exemplo. O Júlio César foi imperador.
Então não tem importância se o nariz do Júlio César é grande, isso não importa. E essa é a grande diferença com os gregos. Não existe a seletividade entre belo e feio. Você tem certeza, eu sei disso, que você, se eu apresentar essa imagem aqui para você, você nunca vai falar que é uma imagem grega. Porque os gregos nunca iriam produzir isso. Eles iam tirar as rugas. Eles iam exaltar o ideal de beleza por meio da seleção entre aquilo que é belo e aquilo que é entendido como feio. Isso não é interessante para os romanos. Não interessa a eles. Interessa a objetividade. Retratar as coisas como elas são. Mas, João, aí você me mostra essa imagem aí. É uma diferença? Sim, essa é uma exceção. Pessoal, veja, o Caio Otávio, o imperador Caio Otávio Augusto, né? É a partir dele que você tem essa nomenclatura do Augustus, certo? O Caio Otávio está na fase do Império. O Império tem uma missão, que é acalmar os ânimos. Né? A fase de República foi muito caótica, então o Império tem uma preocupação muito grande de acalmar o agora Império Romano, certo? E o Caio Otávio vai ser o grande defensor dessa ideia. Ele vai usar a arte como propaganda. Então ele vai evitar, por exemplo, não é que ele vai evitar, na verdade, ele vai tentar, né, colocar para a arte romana um tom de serenidade. Só que não vai se perder o realismo. Dá uma olhada, por exemplo, aqui para a estátua do Caio Otávio. Ainda existe realismo na estátua do Caio Otávio. Só que também existe uma idealização, uma serenidade, uma tranquilidade a partir dele. Isso também é muito visto no Hora Passes. Hora Passes, que é uma estrutura em homenagem ao Caio Otávio. Né? E, de novo, a arte como propaganda do Império. No Hora Passes era contado, nessas inscrições que estão vendo, são as histórias, as narrativas, as vitórias do Caio Otávio. Bom, pintura romana, principais temas, pinturas de deuses, personagens divinizados e um forte realismo de novo. Só que eu abro uma exceção aqui, que em Pompeia e Herculano, a cidade de Pompeia e Herculano, você encontra outras pinturas que os temas saem um pouco disso. Né? Você tem temas cotidianos. Vila dos Mistérios, afresco. João, o que é um afresco? Né? Você pega uma camada de gesso, uma parede, e você aplica a tinta sobre. E aí você pinta a fresco. Né? Isso seria o afresco. Grossamente, né? Explicando de forma rápida. Bom, aqui de novo também Pompeia, outro afresco, nível de realismo perfeito. Né? E aí, por exemplo, como eu te falei, tem alguns temas que fogem. Isso aí é um bordel, é uma cena de um bordel em Pompeia. João, por que você vai falar sempre de Pompeia e Herculano? Aí que tá. Pompeia e Herculano são duas cidades que estão no raio do vulcão Vesúvio. Quando o Vesúvio entra em erupção, as cinzas do vulcão ajudam a conservar as paredes, as pinturas, de tal forma que a erupção ajudou nessa conservação. Não é à toa que a pintura em Roma ela é dividida em primeiro estilo pompeiano, segundo estilo pompeiano, terceiro estilo pompeiano e quarto estilo pompeiano. Por que pompeiano? Devido a Pompeia, cidade de Pompeia. Tranquilo? Vamos a essa divisão. Primeiro estilo pompeiano. O que é isso? Você tem uma aplicação de uma camada de gesso a fim de simular o aspecto de mármore. Certo? É isso aqui, ó. Você aplica o gesso, imagem simples, sem detalhes, apenas para imitar da sensação de mármore. Esse é o primeiro estilo pompeiano. Segundo estilo pompeiano ou estilo arquitetônico, a palavra já te entrega, arquitetônico. Por que arquitetônico? No segundo estilo pompeiano, você tem um pintor que quer simular profundidade, quer simular janela, saliências, certo? E aí começa a aparecer paisagem, animais, pessoas, vegetação. Dá uma olhada. Como que é tranquilo de você analisar a profundidade. São imagens mais salientes. Olha, lembrando uma janela. Esse é o segundo estilo pompeiano ou estilo arquitetônico. Terceiro estilo pompeiano ou ornamental. De novo, a palavra te ajuda. Por que ornamental? Valorização dos detalhes. É um estilo mais detalhado, mais rebuscado. Dá uma olhada. Né? De novo, Pompeia. Né? Várias pessoas, até um pouco mais poluído. Chegamos ao quarto estilo pompeiano. Esse estilo ele é um pouco polêmico, problemático. Os alunos têm uma dificuldade de entender. Por quê? O quarto estilo pompeiano ele mistura o segundo com o terceiro.
Por isso que ele chama intricado. Então vamos com calma. Qual é o segundo estilo pompeiano? O segundo estilo pompeiano é aqueles que você tem um ideal de profundidade, da janela, saliências, tranquilo? Segundo estilo pompeiano, que é o arquitetônico, imitação de profundidade, janela. Qual o terceiro estilo pompeiano? Aquele dos detalhes, você acabou de ver. Então, o que eu vou ter? Isso aqui, ó. A profundidade, a imitação de janelas, somado aos detalhes. Então, você tem uma pintura que é bastante poluída, né? Porque ela tenta, ao mesmo tempo, ter profundidade e riqueza de detalhes, certo? Então, isso caracteriza o quarto estilo pompeiano, ou intrincado. Né? Aqui você tem um detalhe desse estilo. E aí começam a aparecer também em Pompeia e Herculano os mosaicos. Os mosaicos são de suma importância para você entender a arte bizantina. Né? No Império Romano do Oriente, você vai ver muito isso aqui, que é as pinturas em mosaico. Tranquilo? Que já aparece aqui no Império Romano. Pessoal, e aí, só antes da gente fechar, esses dois outros mosaicos. De boa? Pessoal, é basicamente isso. Eu coloquei os exercícios aí para vocês. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Estamos aí para ajudar vocês. Abraços, bons estudos.